Hoje eu vou te ensinar o melhor pudim de centro da sua vida. Uma receita com uma textura e um sabor inigualável. E além disso, eu vou lhe ensinar todas as dicas e segredos dessa maravilhosa calda. Essa é uma receita para você vender e ganhar dinheiro. E também para servir nas festas de final de ano. Vamos lá para o passo a passo? Eu vou começar aqui quebrando os ovos. E quebre o ovo um de cada vez, porque se você já for quebrando aqui e colocar dentro do liquidificador, aí pode ser que algum esteja estragado, né? Eu vou usar 3 ovos. Uma caixa de leite condensado. Gente, dica boa é dica compartilhada, né? Uma espátula de bolo e eu passo aqui por dentro, assim. Olha, raspo tudo, tudo, não deixo nada. Você também faz assim? 300 ml de leite. Um dos segredos aqui é você usar todos os ingredientes na mesma temperatura. O leite não estava gelado, os ovos não estavam gelados e nem o leite condensado. Aí aqui agora, eu vou colocar aqui o meu segredo e você não conte para ninguém não, viu? São os seus ingredientes secretos, é? Os ingredientes secretos. Gente, 1 colher de sopa de leite em pó e 50 gramas de queijo parmesão. Você não tem noção da explosão de sabor que você está construindo aqui no pudim. Faz aí e depois me conta. Agora eu vou bater. Para assar o nosso pudim de centro, eu vou usar forminhas de empadas. O tamanho dela aqui, o aro, é de 6,5 centímetros e a profundidade é de 3,5 centímetros. Ela é uma forminha bem funda, tá? E tenha preferência em usar uma forminha assim, funda. Você pode até usar a outra, mas eu acho que fica fininho, sabe? Fazer o centro do pudim tem alguns segredinhos e você não pode pular essas etapas. Por exemplo, antes de colocar aqui a nossa calda, eu preciso untar as forminhas. E eu vou untar aqui com um pouco de óleo. Se você tiver o desmoldante aí, pode passar, não tem problema não. Eu não tenho, acabou ali, então eu vou passar o óleo. É só um pouco aqui para que fique bem untado. Ah, Ed, vai dar trabalho. Gente, como é que você quer ganhar dinheiro e não ter trabalho? A verdade é que isso daqui, gente, acaba sendo uma terapia. Ah, Ed, eu não tenho as forminhas de empadas, mas eu quero usar a sua receita para fazer o meu pudim tradicional. Aí a forma que você vai usar é uma forma com o aro de 18 centímetros e a profundidade é de 10. É a conta certinha dessa receita aqui. Eu comprei aqui algumas forminhas de alumínio só para mostrar para você que se você quiser fazer nesse tipo de forminhas, também pode. Gostou da dica, produção? Gostei mesmo. Muito boa a sua dica. Mas eu tenho uma pergunta. É? Pode usar a forminha também retangular? Pode. Boa ideia, gostei. E essa é legal, vem com tampa, né? Que ideia boa, hein, produção? Você gostou? Amei. Pronto. Bem. E a primeira coisa que você tem que fazer é a calda. Eu vou mostrar aqui rapidinho o passo a passo de como eu faço a minha calda de caramelo. Você vai precisar de 500 gramas de açúcar. E se você está começando, use açúcar cristal, porque se você usar o outro açúcar, ele queima fácil. Derreta no fogo baixo, muito baixo, né, produção? Extremamente baixo. Extremamente baixo. E derreter açúcar para fazer caramelo é assim mesmo. Tenha paciência, misture de um lado para o outro, sempre nesse passo a passo. Pronto, olha só, todo derretido. Agora você vai colocar 400 ml de água. E, gente, confia em mim. Pode colocar o 400 ml de água certinho aí. Deixa o fogo baixo até que todo esse torrão aqui, ele se dissolva, que é o torrão aqui do açúcar. Olha só, tá vendo? Depois que eu coloquei a água, como fica?
Um torrão aqui, né? Como é que é o nome disso aqui, produção? Um bolo de açúcar. Pronto, um bolo de açúcar, ele tem que se dissolver aqui nessa água. Prontinho, todo derretido. Mas aqui tem outro segredo com aquelas dicas de milhões. Pega aí seu caderninho, desligue o fogo e não deixe a sua calda de caramelo esfriar com a panela na boca do fogão. Sabe por quê? Ela vai começar a queimar, porque a boca do fogão está quente, a panela também, então todo o calor aqui vai fazer com que a sua calda fique muito escura. Você tem que tirar a panela da boca do fogão e vai deixar esfriar em um outro lugar, em cima da mesa, num mármore, na sua mesa de produção aí. O restante eu guardei e eu vou usar essa aqui. Pronto, agora que você já sabe, eu coloquei um pouco aqui no copo medidor, porque isso facilita, que ele tem esse biquinho aqui, ó. Imagine eu pegar a panela e despejar aqui, não fica tão prático, olha. É rápido. Eu posso dizer que a quantidade aqui é de 1 colher de chá, olha. Que calda bonita, hein? Bonita, né, produção? Rapaz, olha, bonito. Será que eu consigo fazer uma dessa? Se você seguir o passo a passo, consegue, viu, produção? Anote no seu caderninho todas as dicas e segredos para que você faça uma calda de caramelo igual a essa, né? Igual a essa. Vou até dar meu like, viu? Será que o pessoal já deu like? Será? Gente do céu, eu não acredito. Eu não acredito que você está assistindo e ainda não deu meu like. Eu vou esperar. Obrigada. E anote aí no seu caderninho para que você tenha noção. Essa receita que eu passei para você, a calda, essa quantidade dá para você fazer mais de 150 unidades. E aqui, olha, eu coloquei o restante em um pote de vidro. Você pode guardar na geladeira por 90 dias, mas eu tenho certeza que você vai usar antes. Olha. Eu gosto de falar todas as dicas e segredos para que você tenha sucesso aí na sua produção. Eu poderia simplesmente pegar aqui e colocar nas forminhas e nem chamar a sua atenção para isso aqui. Tá vendo essa espuma? Essa espuma, ela lhe atrapalha na quantidade que você vai colocar aqui, porque ela vai ficar por cima e quando ele termina de assar, gente, confia em mim, a espuma, ela some e aí você fala, ué, eu não coloquei a quantidade certa até a borda, mas essa espuma aqui, ela lhe atrapalha, então você tem que tirar essa espuma. Outra dica para facilitar, quando você for colocar aqui, é pesado, sabe, gente? Para poder colocar uma porção tão pequena, aí eu gosto de fazer isso, olha. Coloco em um pote, em porções pequenas. E aí faço isso. Facilita, sabe? Fica mais delicado. Quando você coloca com uma vasilha menor, o peso do líquido não vai com tanta força e tira a calda do lugar. Tá entendendo isso que eu tô falando? Eu entendi. Então você colocando assim, não vai tirar a calda do fundo, né? Isso. Imagine aqui o peso do líquido aqui, quando eu colocar a calda, isso. Cai muito de uma vez, né? Isso, cai muito de uma vez. E aqui não, é mais delicado, olha. Rapaz, gostei da dica. Tá vendo? Isso aí na ceia de Natal é maravilhoso, né? Esses pudins assim, para você colocar como uma coisa doce na mesa, né? Isso. E a porção ali pequena? É perfeita para os convidados, para os parentes. Verdade. Eu untei aqui algumas forminhas de alumínio descartáveis de 50 ml. E para que você tenha noção da quantidade, eu tenho 24 forminhas de empadas e 5 unidades das forminhas de 50 ml descartáveis. Então anote aí no seu caderninho. E essa quantidade, ela depende muito do tamanho da forminha que você vai usar. E para assar, você tem que colocar para assar no banho-maria, no forno baixo. Quer dizer, baixo não, extra baixo, muito baixo. Se você deixar essa água aqui, olha, ferver,
ele não vai ficar tão delicado, sabe? Entendeu, produção? Entendi. Agora eu vou levar para assar e eu não vou cobrir com papel alumínio, porque eu vou deixar no fogo bem baixinho. E o tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 40 minutos. E para que você tenha sucesso na sua produção, você tem que seguir todas as dicas e segredinhos que eu falo para você. Aqui você não vai tirar da forma agora. Você vai deixar esfriar. Olha, eu vou balançar. Você dá para perceber que ele ainda está assim, meio mole, mas confia em mim. Olha, eu vou colocar o dedo aqui, tá vendo? Ele parece uma gelatina, mas não suja o meu dedo. Isso daqui é porque já está assado, mas está quente. Por isso que está assim, olha. Em tudo que você deixa esfriar aqui na própria água, ele vai terminando o processo de cozimento. Deixa aí, daqui a pouquinho eu volto. Prontinho, o nosso pudim de cento já está frio, completamente frio. E agora eu vou colocar na geladeira. E para que você tenha noção da quantidade, se você for fazer 100 unidades nessa forminha aqui, escreva aí no seu caderninho. Você vai precisar de 3 caixas de leite condensado, 900 ml de leite, 9 ovos, 150 gramas de queijo parmesão e 150 gramas de leite em pó. E a calda, a receita que eu passei para vocês, ainda vai sobrar. Você fazendo 100 unidades, tá bom? Escreva aí no seu caderninho, porque agora nas festas de final de ano, todo mundo quer fazer uma quantidade grande, afinal toda a família ali está reunida, né? Essa é a minha receita pessoal do meu pudim de cento. Agora eu vou passar o plástico filme. Tenha o cuidado de deixar toda a borda aqui bem vedada, para que eles não fiquem ressecados. Agora eu vou levar para a geladeira e vou deixar lá de um dia para o outro. Aí você pode estar se perguntando, Edva, e se eu fizer pela manhã, quanto tempo eu posso deixar na geladeira? Olha, 2 horas na geladeira já tá bom ali para consumir. Prontinho, pessoal, aqui já é o dia seguinte e agora eu vou abrir aqui. Oxente! Ué, que foi? 1, 2, 3, 4. Eu tenho certeza que tinha 5. Tá faltando alguma coisa aí? Produção! Ai, demais pra mim, não resisto Produção do céu! Que horas foi que você fez isso? não. Aí, tá vendo? Mas eu Eu tive tô o cuidado, vendo aqui, ó. o cuidado de fechar de novo, tá vendo? Gente, tá vendo? Rapaz, é demais, eu não aguentei não. Então quer dizer que você já sabe o sabor. Lógico. Então quando eu for experimentar aqui com a Não. turma, você não vai experimentar, produção. Não, ele foi só uma degustação. Ai, Mas tá ai. muito bom, viu? Parabéns. Gente, olha só. Firme, firme. E agora eu vou desenformar para que você veja a qualidade do nosso pudim. É só você seguir o passo a passo que você vai conseguir fazer pudim assim. Para desenformar, você vai fazer isso com cuidado, assim, olha. É fácil de soltar, tá bom? Porque untamos as nossas forminhas. Olha. E para finalizar, você pode usar passas. E olha só como fica lindo. Só dando aquele toque especial, né, gente? Festa. Aí você vai fazer isso. É opcional, né? É opcional. Você experimentou com passas, produção? Eu experimentei os dois já. Ambos estavam deliciosos, com passas e sem passas. Foi, né? Foi. Tá Hoje vendo, gente? Hoje eu não aguentei esperar, não. Prontinho, pessoal. E agora vamos experimentar. Olha só, minha gente.
Tome. Tá bom, produção? Bom, maravilhoso. Você que o diga, né? Sem palavras. Ei, produção. Uau, que bonito, hein? Bonito, né, produção? É bonito, né? Bonito e saboroso. Você bem sabe, né? Ah, já sei, com certeza.